Olá, tudo bem? Vamos então dar início a mais um assunto da nossa disciplina Ciência Política, né? Hoje nós vamos falar sobre os partidos políticos. Partidos políticos têm um importante papel a desempenhar no sistema democrático em qualquer país, né? O Brasil hoje vive um momento político bastante intenso, muito intenso mesmo, desde mais ou menos 2013, né? Onde nós observamos este movimento crescente no meio político brasileiro. A, a população, nessa ocasião, em 2003, ela sai às ruas para protestar, principalmente por causa de uma pauta, de uma agenda política, onde os partidos políticos não oferecem uma pauta voltada para as melhorias de condições políticas, sociais e econômicas do povo brasileiro. Então, a partir de 2013, nós começamos a ter muitas manifestações nas ruas. Entre 2014 e 2015, né, nós tivemos uma outra onda de protestos aí pelas ruas do país e reivindicando grandes demandas, né, principalmente com o fim da corrupção, também pedindo o impeachment da presidente, no caso da presidente Dilma na época, até mesmo intervenção militar, né? E outra coisa também desses movimentos foi devido também principalmente a uma ausência de um centro articulador de manifestações confusas do ponto de vista prático, pois neste período havia muitas outras instituições que estavam aí reivindicando mudanças, escolas, igrejas, famílias, todos esses de maneira muito desordenada, fazendo suas reivindicações para atendimento das suas demandas. E os partidos políticos, que têm como uma dessas funções básicas atuar nessa direção, servindo de elo, servindo de ponte entre o poder político e a sociedade civil, não estavam desempenhando bem este papel. Bom, mas naquela época, dentre todas as manifestações existentes, existia um ponto comum na reclamação dessas passeatas, dessas manifestações, de que realmente os partidos políticos eles não representavam os cidadãos, né? Todos eles questionavam a atuação dos partidos políticos. Mas a questão agora que nos interessa será que realmente os partidos eles não representam os cidadãos, ou eles não estavam representando realmente os cidadãos brasileiros nessas demandas? Pois bem, vamos começar então a nossa discussão com outra pergunta. Os partidos políticos realmente são importantes? Pois bem, para responder isso aí, nós devemos recorrer à nossa Constituição brasileira, né? A Constituição Federal de 1988. E já no primeiro artigo, no parágrafo único, no seu parágrafo único, afirma que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Ou seja, logo verificamos que, do ponto de vista jurídico, a própria Constituição determina que o Brasil seja uma democracia representativa, cabendo ao povo exercer sua soberania ao escolher seus representantes e, em alguns casos, decidir de forma direta sobre os rumos do legislativo, da produção legislativa, da formulação e da execução das políticas públicas. Bem, e o que dizem os cientistas políticos a respeito disso? Nesse sentido, é que diversos cientistas políticos, então, desde o século XVIII,
tratam de conceituar partidos políticos a fim de compreender a sua importância, tá? A sua importância no processo político dos seus países. Edmund Burke foi o precursor no desenvolvimento de um conceito dos partidos políticos. Ele chegou a dizer, em 1770, que os partidos eram uma espécie de corpo de pessoas, tá? Unidas para promover o interesse nacional. No século XIX, Benjamin Constant conceituou partidos políticos como sendo uma reunião de homens que professam a mesma doutrina política. No século XX, diversos autores como Max Weber, Hans Kelsen, Pierre Bourdieu e tantos outros criaram teorias que, respeitadas as suas diferenças, conceituavam, né, que os partidos políticos são a união de pessoas da sociedade, são a formação de grupos com ideias políticas muito semelhantes, organizadas, que visam participar da vida política, dando forma e eficácia a um determinado poder. Então, podemos extrair aí que os partidos políticos consistem, desde os princípios de sua formação, em um instrumento de representação da vontade de determinados grupos da sociedade. Aqui no Brasil, nós temos pelo menos 35 partidos políticos existentes, e cujas legendas representam os mais diversos grupos da sociedade brasileira. Razões pelas quais, então, nós verificamos que, por mais que o brasileiro não se sinta representado pelos partidos, sua existência ainda é indispensável para a manutenção do sistema representativo em que vivemos. É preciso ter em mente que os partidos canalizam as demandas sociais, criando pautas a fim de traduzir a vontade pública em leis e políticas públicas. Sem os partidos políticos, o atual sistema beiraria ao caos político, né? Fazendo com que não houvesse canais de diálogo entre demandantes e demandados, entre o povo e a comunidade política de uma maneira geral, tornando impossível a condução da política, uma vez que seria praticamente impossível haver consenso entre todos as pessoas e a grande massa da população, né? Então, os partidos políticos, eles são importantes, pois eles representam a população, eles são instrumentos de articulação entre as pautas dentro das sociedades e os governantes, eles traduzem a preferência da população em políticas públicas e canalizam a vontade do povo, afastando o caos da vida política. Então, na discussão nossa de hoje, nós vamos observar algumas coisas. Por exemplo, sobre os partidos políticos, eles foram importantes, pois eles ampliaram o direito do voto a todos os cidadãos. Incorporaram a massa, né, o povo de uma maneira geral, no processo político com uma participação bem ativa e atuante. E provocam e auxiliam principalmente no aumento da consciência política. É bem verdade que também vamos tratar alguns problemas que afligem aí os partidos políticos, mais especificamente os partidos políticos representados aqui no Brasil, onde nós vamos encontrar um autoritarismo e um verticalismo de poder dentro desses partidos políticos. Ainda há um problema de corrupção muito grande em vários desses partidos políticos, há um clientelismo, há uma demagogia também dentro desses partidos políticos e uma falta de novas lideranças. São alguns dos problemas críticos que afligem os partidos políticos brasileiros. Isso gera uma crise na representação dos interesses, né, dos diferentes grupos sociais e a intermediação desses grupos junto ao Estado. E isso também provocou o surgimento de várias organizações não governamentais.
tá bom? É, bom, vamos falar um pouquinho da origem destes partidos políticos. Nas sociedades sempre houve grupos, partes, né, para defenderem os seus partidos políticos. Inicialmente, no Brasil, os partidos políticos vão se formular assim mais ou menos na primeira metade do século XIX, na época do reinado do imperador Dom Pedro I. Desde então, a história das divisões políticas vai sendo marcadas por restrições em diversos períodos, principalmente na República. Por exemplo, o Estado Novo, sob o governo de Getúlio Vargas e da ditadura militar. Nesta época, com o Ato Institucional número 2, extinguiu-se os partidos políticos e, posteriormente, implantou o bipartidarismo aqui no Brasil. Atualmente, o Brasil é um país pluripartidário e conta com mais de 30 legendas políticas registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Mais especificamente 35. Tá? De início, é possível notar o significado dos partidos políticos na ação governamental de um país. A existência desses grupos mostra que o Estado permite diferentes ideias de governo e diferentes candidatos a cargos governamentais. Porém, a relevância dos partidos políticos não termina aqui. Estes grupos possuem funções sociais que afetam diretamente a conjuntura política e que podem ser reivindicados pela sociedade. Os partidos políticos eles surgem como uma forma adequada para que os diversos grupos se expressem as suas posições, as suas ideologias, né? Esses partidos políticos eles podem exercer a sua própria vontade e é um meio adequado de canalização da luta política, né? Dentre as características básicas desses partidos políticos, eles são universais, pois não têm a mesma natureza e nem cumprem as mesmas funções. Isso daí é uma característica ampla, geral, dos partidos políticos, pois os partidos políticos expressam ideologias e posições diferentes, né? Sobre o poder e sobre a forma de governar. A princípio, né, os partidos são associações que representam convicções políticas, organizando um plano de governo de acordo com seus ideais. Vamos dizer assim, podemos apontar algumas outras características básicas que definem um partido, além dessa que está apontada aí, como universais. Primeiro, o caráter de formação de grupo, já que se trata de uma união de pessoas com ideias comuns sobre pautas de grupos, né? A organização dessas ideias é um plano de conquista de cargos governamentais. O grande objetivo dos partidos políticos, alcançar ao poder. Outra característica está na administração de um município, administração do Estado de uma maneira geral, baseada sempre em propostas de campanha aliada às correntes de pensamento políticos que atendem às demandas da população. Né? Tá bom? Bom, a partir dessa definição que acabamos de falar, é possível entender as três principais funções dos partidos políticos que englobam diversos compromissos com a sociedade, né? Então, a primeira dessas funções reside no lançamento de candidaturas. O objetivo desses partidos políticos não é simplesmente ficar debatendo ideias, é construir, é chegar ao poder, né? Então, a melhor maneira de se fazer isso é lançar-se num processo de corrida política para alcançar cargos públicos. Então, um dos grandes objetivos desses partidos políticos é o lançamento de candidatura, né?
Aqui no Brasil, não se pode lançar uma candidatura avulsa, não se pode lançar uma candidatura de uma única pessoa ou de um grupo pequeno. Não, tem que fazer necessariamente parte de um partido político, né? É, apesar de muitas personalidades políticas brasileiras serem muito lembradas no imaginário social, é, a gente lembrar muito de pessoas importantes e não da sua vinculação a um determinado partido, um cidadão comum, uma pessoa, então, não pode registrar a sua candidatura a um cargo governamental por conta própria, sem o apoio de um partido. Essa, então, é a primeira função do partido político, lançar candidatura de diferentes cargos para voto popular. Tal função é tão significativa, né, que o Supremo Tribunal Federal entende que os mandatos políticos pertencem aos partidos e não aos candidatos. A infidelidade partidária ou troca de partidos de um representante eleito durante um mandato pode levá-lo a perder, inclusive, ao seu cargo, né? Nesse sentido, então, outra evidência da importância do partido político, né, é o voto de legenda, tá? É o voto de legenda para a escolha dos próprios representantes, né? O voto de legenda para escolher um deputado federal, um deputado estadual, um vereador. Este voto, ele acontece sempre que um eleitor não vota em alguém, apenas digita os dois números da legenda do partido ali na urna. Este voto depositado inicialmente ao partido ou coligação vai para o candidato que possui vantagem na contagem de votos da legenda. Isso mostra que é possível que uma pessoa expresse a vontade de que um partido governe independentemente de quem seja o representante que irá atuar diretamente no governo. Outra função do partido político é a elaboração de uma agenda política, né? É uma eleição de uma agenda política. Fora dos períodos de eleições e lançamentos de candidatura, os partidos políticos continuam tendo várias outras funções dentro do processo e dentro do sistema político eleitoral que exercem dentro da sociedade. Uma dessas funções dos partidos é a organização, então, de agendas, de pautas políticas que determinam a prioridade de alguns assuntos e ações do governo. Essas agendas podem ser elaboradas a partir de interesses internos do próprio partido ou de temas de destaque em âmbito social. Neste segundo caso aqui, né, aquilo que atende às demandas do âmbito social, uma reivindicação da população pode se tornar, por exemplo, uma pauta governamental, como, por exemplo, uma discussão sobre o racismo. Tá? Isto graças ao diálogo que deve existir, né, entre a população sobre alguns temas, relacionados sobre alguns temas de diversos assuntos e ações no governo. Essas agendas podem ser elaboradas a partir dos interesses do partido ou de temas em destaques no âmbito social. No segundo caso, uma reivindicação, então, pode fazer parte desta pauta política, né? E como é que isso acontece? De que forma isso pode acontecer? Como é que isso se apresenta, se configura? Bom, as diversas demandas sociais, elas devem ser simplificadas e levadas aos representantes por outros integrantes do partido,
que estão em contato frequente com a população. A partir dessa comunicação, espera-se que as pautas reivindicadas cheguem a instâncias de decisões governamentais para a elaboração de leis, emendas e outras medidas que atendam aos anseios populares. Também essa comunicação intermediada pelos partidos é possível formar oposições governamentais na agenda por uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Os partidos se organizam internamente e apresentam as críticas e alternativas de oposição para a sociedade. E a parte insatisfeita da sociedade com o governo eleito tem o auxílio dos partidos na articulação de suas reivindicações, na medida em que eles apresentam com propostas de mudanças. Uma terceira função que nós podemos observar na atuação político-partidária diz respeito ao incentivo ao debate público, né? Um partido político consiste na união de pessoas que compartilham as mesmas convicções. São organizações voluntárias para propiciar aos seus membros a oportunidade de alcançar determinados objetivos pessoais ou fins gerais. O objetivo maior então uma obtenção, como está escrito aí no slide, numa eleição para cargos políticos ou um corpo de votação, dirigido por um núcleo de poder que é hierarquizado e frequentemente burocrático. As propostas e ações políticos partidárias são baseadas em teorias políticas e teorias sociais. Sendo assim, uma das funções do partido é elucidar, vamos dizer assim, suas ideias para a sociedade, com o objetivo de conquistar adeptos para suas ideias e fomentar o debate público de acordo com a sua ideologia. As discussões podem ser incentivadas de diversas formas e de diferentes meios. Hoje em dia, por exemplo, com as redes sociais, páginas de partidos políticos são canais de fomento do debate com a população e de auxílio na formação de opinião por meio de publicações de seus posicionamentos, denúncias e críticas. Fora do ambiente virtual, os partidos podem promover debates e rodas de conversas em que a participação não é restrita aos seus filiados e onde todos podem fazer queixas e propor soluções. Todas essas formas de interação direta com o cidadão contribuem com a troca de ideias e a conquista de novos eleitores. Portanto, saindo um pouco apenas das funções dos partidos, podemos dizer que o papel dos partidos políticos é contribuir ativamente com a ação governamental e servir de instrumento para o exercício da cidadania. A autonomia dos partidos de definir a sua estrutura interna, funcionamento e organização são previstos pela Constituição. Deixa eu mostrar aqui para vocês. São previstos aqui na Constituição, no artigo 17, e assegurada pela Lei dos Partidos, número 9.096/95, que tratam das regras que devem ser cumpridas para a criação de um partido político. Das funções dos partidos políticos, as funções dos partidos políticos sempre se mostraram necessárias, desde tempos antigos, em contextos de guerras e revoluções, em contextos de guerra e em revoluções, lá no século 17, 18, por exemplo, surgiram grupos políticos como os Tories e os Whigs lá na Inglaterra, os federalistas e os republicanos nos Estados Unidos, os jacobinos e os girondinos lá na França, que se opunham em suas convicções e seus interesses sociais e econômicos. Ali trata-se, o que nós estamos falando é sobre a origem desses partidos políticos.
Tais grupos originaram um esquema de organização que hoje conhecemos, que assegura a existência de uma democracia representativa, né? Baseada, acima de tudo, então, nesses partidos políticos. Então, nós podemos aqui, então, apontar mais outras 3 funções dos partidos políticos na prática. Primeiro, o seu caráter de formação de grupo, que se trata da união de pessoas com as ideias em comum sobre pautas sociais. As organizações dessas ideias é um plano de conquista de cargos eleitorais, administração, então, de municípios, na proposta, baseada numa proposta de campanha política, de acordo com posicionamentos ideológicos aqui no Brasil. Bom, antes da gente falar dos tipos de partidos políticos que nós temos aqui no Brasil, vamos tentar responder uma pergunta que se faz muito comumente nas discussões sobre os partidos políticos. Como nós falamos há instantes para vocês, nós temos aqui pelo menos 35 países, 35 partidos políticos registrados no país, né? Então, a pergunta é: temos mesmo muitos partidos políticos aqui no Brasil? É necessário todos esses partidos políticos aqui no Brasil? Pois bem, sobre a primeira pergunta, temos muitos partidos políticos aqui no Brasil? Sob todas as perspectivas, a resposta é sim. O Brasil possui uma grande fragmentação partidária. Desde 2015, o Brasil possui 35 partidos políticos registrados no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E ainda temos outros 55, né? 55 aguardando registro junto à Justiça Eleitoral. E este registro apenas só pode ser concedido quando alguns desses partidos políticos cumprirem com alguns requisitos para o seu registro. Na Câmara dos Deputados, nós temos aí 27 siglas partidárias diferentes que compõem, representados pelos parlamentares, pelos seus 513 parlamentares ali. Então, a quantidade desses partidos políticos é muito grande. Há uma fragmentação muito grande. Sabemos que existem países que existem mais de 50 partidos políticos, mas aqui no Brasil nós temos o maior número de partidos políticos do mundo. Isto porque refere-se às legendas que de fato possuem uma influência no sistema político. Eles possuem parlamentares suficientes para, vamos dizer assim, barganhar na formação de coalizões. Então, esses 35 partidos, juntamente com as outras bases políticos partidárias aqui no Brasil, faz com que haja uma relação muito grande, principalmente envolvendo as coalizões, troca de favores entre esses partidos, né? Na prática mesmo, nós temos aqui 14 partidos políticos, né, que são muito efetivos aqui no Brasil, né? Dentre eles, PT, PSDB, PMDB, PSL, né? São alguns desses partidos políticos bem ativos aqui no Brasil. Bom, e aí surge outra pergunta: mas por que tantos partidos políticos em nossa fragmentação partidária? Quais os motivos para isso? Bom, enquanto em várias outras democracias o próprio sistema eleitoral se encarrega de barrar
partidos poucos expressivos, adotando para isso uma variedade muito grande de medidas e regras eleitorais. As regras eleitorais aqui no Brasil acabam favorecendo a presença de muitos partidos, fomentando a fragmentação partidária atual. Por exemplo, vamos ver o que acontece em alguma dessas regras, alguns exemplos dessas regras. A votação proporcional em lista aberta. O sistema, por exemplo, que elege os nossos deputados e vereadores é um dos motivos para isso, a votação proporcional favorece a pluralidade partidária. A ideia do sistema proporcional é representar da melhor forma possível as proporções de votos que cada partido recebeu. Por isso, se um partido recebe 15% dos votos para a Câmara, a tendência é que ocupe proporção semelhante de vagas nessa Casa Legislativa, A possibilidade de fazer coligação nessas votações amplia a chance dos partidos menores de conseguir cadeiras no Legislativo. Então, sistemas majoritários, como o voto distrital, teriam um potencial de reduzir o número de partidos. Nesse sistema, o país é dividido em distritos e cada um desses tem o direito de escolher 1 ou 2 representantes. Vencem os mais votados. Isso diminui as chances de partidos minoritários, que podem ter dificuldades em alcançar maiorias em distritos. Diferentes variações no sistema distrital foram rejeitadas na reforma política de 2015, mantendo o sistema proporcional. A outra coisa também muito que favorece essa pluralidade política partidária é a ausência de cláusulas de desempenho. Por quê? Porque deveriam-se estabelecer critérios mínimos para que os partidos tenham vagas no parlamento e com o objetivo de tentar diminuir o número efetivo de partidos. A cláusula de barreira, que está, por exemplo, em discussão no Congresso, atualmente dificultaria a vida de todos os partidos que não conquistassem pelo menos 2% dos votos nas eleições para deputado federal. É um universo, por exemplo, de 145 milhões de eleitores. Isso equivale a quase 3 milhões de votos, ou quase a população inteira do estado de Mato Grosso. No estudo, mostram que dos 27 partidos na Câmara, 14 seriam prejudicados pelas medidas e poderiam deixar de existir. Ou seja, se essas cláusulas de barreira passassem a existir, nós teríamos uma representação política partidária, eu acho que muito mais eficaz. Outro ponto também muito interessante que a gente tem que levar em discussão aqui é sobre o fundo partidário e a propaganda gratuita. A nossa legislação concede a todos os partidos políticos, independente do número de filiados ou parlamentares eleitos, tempo de propaganda gratuita na televisão, mesmo que muito curto, e acesso à parte do fundo partidário, que uma parcela às vezes pequena, mas porém relevante. Este fundo partidário viabiliza a manutenção das atividades dos partidos, inclusive dos menores com poucos filiados. Já o tempo de propaganda garante um mínimo de visibilidade ao partido. Em muitos países, os partidos não recebem recursos públicos para subsistir. Para isso, dependem primariamente de doações. E essa é a minha opinião. Eu também acho que os partidos políticos deveriam se subsistir e não deveriam depender de recursos públicos para isso. Bom, e aí? É ruim ter muitos partidos? Bom, é uma pergunta muito complexa de ser respondido, muito difícil, Mas é um dos problemas que a atual fragmentação política partidária brasileira pode causar, é a falta de governabilidade.
pois isso traz uma série, uma dificuldade nas coalizões e de governo, né? O governo atual, o governo da Dilma, por exemplo, ela não conseguiu governar justamente por causa desses problemas de coalizões. O governo Bolsonaro hoje, atualmente, também está com dificuldade de governar porque ele então não tem uma base política partidária forte para apoiar no desenvolvimento das suas políticas públicas, né? Pois bem, isso pode gerar então esta falta de governabilidade. Por governabilidade, entende-se a capacidade do poder executivo de colocar em prática as políticas públicas planejadas e de tomar decisões relevantes. Em uma democracia representativa como a nossa, a capacidade de governar depende do aval do poder legislativo, que aprova pautas de governo e tem o poder de até mesmo destituir o chefe do executivo. Quanto mais partidos representados no legislativo, mais complicado é para o executivo negociar e garantir um apoio dentro da Assembleia, dentro deste outro poder. É dessa situação aqui, né? É nessa situação que decorre o famoso toma lá, dá cá. A troca de vantagens entre os partidos, né? A troca de ministérios e cargos em empresas estatais, por exemplo, e assim por diante, para a formação de uma determinada base aliada no Congresso. O alto número de partidos, alguns podem até argumentar que é positivo porque demonstra uma pluralidade de ideias. Mas no Brasil, o Brasil é um país muito grande, muito diverso, e um alto número de partidos é até esperado, é até saudável. Mas, no entanto, a realidade aqui é muito diferente daquilo que se diz e que se espera e o que se fala sobre a construção político-partidária, né? Por quê? Porque alguns dos partidos acabam por viver em função dos ativos que o sistema político garante, né? Como, por exemplo, alguns partidos vivem em cima do tempo de televisão e do fundo partidário, sem acrescentar muita substância à vida política nacional. Portanto, essa fragmentação do sistema político brasileiro pode ser sinal, sim, de que a legislação incentiva a criação de partidos que pouco agregam ao sistema político. Além disso, essa fragmentação partidária pode ser um indicativo de outros problemas ligados à nossa curta trajetória democrática, como, por exemplo, a falta de identificação do eleitor com os partidos e, portanto, com os projetos e ideologias políticas de cada um desses partidos, né? A possibilidade do eleitor votar em candidatos individuais a deputado enfraquece o potencial de identificação deste eleitor com os partidos políticos. Outra coisa que é preciso ser levada em consideração é que a grande oferta de partidos pode confundir quem vota, justamente pela pouca clareza das diferenças de cada partido. Pode-se dizer que há uma falta de ligação do eleitor com a democracia representativa, o que leva à descrença desse sistema. De fato, poucos partidos brasileiros possuem bases sólidas junto a grupos de sociedade civil e, por isso, torna-se mais difícil consolidar a democracia no país. Por fim, há um problema de incerteza eleitoral. Como são muitos candidatos concorrendo aos cargos, a competição eleitoral torna-se muito grande. Para vencer a concorrência, candidatos gastam grandes quantias, tornando as eleições uma das mais caras no mundo. Então, diminuir o número de partidos vai servir para quê? Bom, no que diz respeito ainda sobre essa fragmentação partidária, a questão é que fica se diminuir essa quantidade de partidos pode ajudar a superar os problemas do sistema político brasileiro. O que exatamente esta medida pode melhorar o cenário atual? Seria a reforma encomendada em 2016 pelo Congresso vantajosa para o cidadão e não apenas para os partidos grandes? Bem,
A diminuição dos números de partidos, pelo menos em teoria, pode ser benéfica para a democracia brasileira, se realmente se traduzir na reversão dos aspectos negativos no nosso sistema partidário. Algo que é preciso dizer que não é totalmente certo, mas pelo menos em teoria, com menos partidos, seria mais fácil formar blocos partidários coesos e com ideologias e programas comuns. Um dos grandes pontos da discussão acerca da fragmentação partidária é o fato de que os governos também teriam menos problemas para formar maiorias no Congresso e viabilizar projetos, causando menos instabilidade institucional. Por fim, a maior estabilidade do sistema poderia aumentar a identificação do eleitor com os partidos políticos e com o sistema representativo, especialmente se reformadas algumas regras do sistema proporcional. Então, para concluir, por enquanto, sobre esse assunto da fragmentação partidária, diminuir os partidos políticos pode não ser a solução para todos os problemas. Reconhecemos isso, mas esse movimento de redução de partidos políticos tem um potencial de ajudar a diminuir alguns problemas ainda presentes em nossa democracia. Resta avaliar se essas mudanças podem ser adotadas para restringir os partidos políticos, se elas são compatíveis com seus princípios constitucionais. Essa é uma discussão que a gente traz para vocês, que em outra ocasião mais oportuna estaremos debatendo sobre isso com vocês. Bom, no texto que vocês têm em mãos, capítulo 13 lá da apostila, que estamos trabalhando com vocês, aí fala sobre alguns tipos de partidos políticos, nós temos já falamos aqui no Brasil, 35 partidos políticos, e esses partidos políticos eles podem ser organizados de acordo com a sua ideologia, de acordo com a sua base social e etc., como está escrito aí no slide. Alguns desses partidos políticos, eles têm uma relação muito próxima com a sua base social, com a sua ideologia, com a sua forma de organização. Então, ele tem várias dessas características aqui, Então, quanto à base social, os partidos podem ser partidos trabalhadores, partidos operários, de burgueses, de minorias étnicas e religiosas. Quanto à orientação ideológica, pode ser de esquerda e de direita. Inclusive, hoje nós estamos vivendo essa polarização aqui no Brasil. Partidos de extrema direita, de extrema esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita. Quanto à organização, os partidos políticos podem estar relacionados com os seus fins, com seus objetivos, com seus interesses próprios. Os partidos políticos também podem ser reacionários, que buscam a sua mobilidade para alcançar determinado poder. Podem ser conservadores para manter o status quo de uma sociedade, são relacionados à conservação da própria estrutura política partidária de um Estado. Nós temos os partidos políticos que são progressistas, aqueles que não estão no poder, que são chamados aqueles que são assim reconhecidos por não estarem no poder, também são reconhecidos por serem radicais. De esquerda, que os partidos do povo; de direita, o partido da nobreza; de ala moderada e de ala extremistas, E aqui nós temos aí partidos de extrema esquerda, nós temos o Jacobino, PCdoB, PCB, PCdoB, PSTU, PSOL e etc. De centro-esquerdas, partidos da social-democracia, PT, PSDB, PSB, centro-direita, UDN, Arena, Partido Democrata Cristão, PSC. Extrema-direita são os países ligados ao nazifascismo. Partidos de notáveis ou de quadros são os partidos ligados aos industriais, comerciantes, ou aristocracia, ou ao grupo de notáveis, caracterizados sim, por um grupo restrito de pessoas. O objetivo é isso daí, O objetivo nós já falamos aí.
dos partidos políticos é garantir a escolha de uma equipe política, de programas governamentais, e etc. Outra função, produzir legitimidade, né? Garantir a autoridade para governar. Pois bem, sobre os partidos políticos, vamos ficar por aqui e no próximo vídeo nós estaremos falando com vocês sobre o sufrágio, sobre o processo eleitoral nosso. Muito obrigado. Até a próxima.